O Salmo 35 é uma oração que implora por libertação, proteção e justiça diante da opressão e da injustiça. Nesta primeira parte, dos versículos 1 a 14, exploraremos, versículo por versículo, esta oração intensa que nos ensina a ter confiança absoluta em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Vocês estão prontos para viver essa experiência espiritual e transformadora? Fique até o final, pois, além de uma reflexão profunda e edificante, oraremos juntos, inspirados por este salmo, uma oração que reavivará sua fé, renovará sua esperança e despertará em você a coragem de perseverar, mesmo quando o ataque do inimigo parecer intenso e incessante. Ao longo desta meditação, descobriremos que a verdadeira segurança não reside em nossa força nem nas circunstâncias, mas na certeza de que Deus luta por nós. Se você já se sentiu injustiçado, perseguido ou diante de uma adversidade aparentemente insuperável, o Salmo 35 é para você. Ele nos lembra de que o Senhor está atento a cada clamor, que nenhum pedido de ajuda sincero permanece sem resposta e que Ele é nosso refúgio seguro contra a injustiça e o mal. É um convite a renovar sua fé, fortalecer sua esperança e aprender a encontrar descanso na proteção divina. Verso 1. Defende-me, Senhor, daqueles que se levantam contra mim. Luta por mim contra os que lutam contra mim. O salmista começa este cântico pedindo justiça contra aqueles que o atacam. Ele expressa uma profunda necessidade de intervenção divina, consciente de que suas próprias forças são insuficientes. Ao invocar Deus como defensor, demonstra confiança no seu poder para protegê-lo. Este versículo nos lembra de que, mesmo perseguidos ou incompreendidos, nunca estamos sozinhos. Deus é nosso advogado e protetor. A oração, assim, torna-se um ato de entrega e total dependência dele. Ele não se limita a clamar por socorro, mas descreve a ação que espera, defesa e combate. Isso revela uma luta tanto espiritual quanto concreta contra a injustiça, mostrando que a oração exige fé ativa. Ele sabe que a batalha não é apenas humana, mas também celestial. A intervenção divina transforma o desespero em vitória. A verdadeira proteção não vem de estratégias humanas, mas da autoridade de Deus. Por isso, podemos apresentar nossas súplicas com confiança. Hoje, este versículo nos ensina a entregar nossos combates ao Senhor através da oração. Podemos confiar a Ele os conflitos no trabalho, na família ou em nossas relações, certos de que Ele conhece cada detalhe. Ao clamar a Deus, fortalecemos nossa fé e permanecemos firmes diante da injustiça. Essa entrega traz paz, pois não precisamos carregar sozinhos o peso das provações. Deus é nosso escudo e refúgio, pronto para intervir. Cada dificuldade se torna uma oportunidade de perceber sua fidelidade e justiça em ação. Para refletir, como posso entregar minhas batalhas ao Senhor sem tentar controlá-las sozinho? Estou realmente confiando que Deus pode intervir nas injustiças da minha vida? Como posso cultivar coragem e fé mesmo diante de ataques e adversidades? Verso 2. Tira do escudo e da espada, e levanta-se em meu socorro. Neste versículo, Davi implora para que Deus intervenha com poder e firmeza contra os inimigos que o perseguem sem descanso. A imagem da lança e do dardo reforça a gravidade da ameaça e a necessidade de uma defesa que somente o Senhor pode oferecer. Não se trata de violência humana, mas de uma proteção divina que impede o avanço do mal e preserva os justos. Davi reconhece que algumas batalhas são grandes demais para serem vencidas apenas com a força humana. Ao pedir que Deus diga à sua alma, "Eu sou a tua salvação", Davi mostra que o maior combate não é apenas exterior, mas também interior. Ele precisa ouvir a voz de Deus acalmando seus medos, fortalecendo sua fé e lembrando que sua salvação não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor. O salmista não busca somente livramento físico, mas também paz espiritual, pois sabe que uma alma aflita necessita da palavra de Deus para permanecer firme. Aplicado à nossa vida diária, este versículo nos convida a buscar no Senhor não apenas proteção contra dificuldades externas, mas também o consolo da alma quando as provas se tornam pesadas. Diante de perseguições, lutas ou acusações, podemos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e nos lembre de que Ele é a nossa salvação. Sua voz é capaz de reacender nossa coragem, renovar nossa esperança e impedir que o medo nos domine. Para refletir, estou confiando totalmente que Deus é meu socorro em todas as lutas?
Como posso buscar sua ajuda antes de agir por conta própria? Estou permitindo que minha fé fortaleça meu coração diante das adversidades. Verso 3. Puxa da lança e do dardo contra os que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Neste verso, Davi clama para que Deus intervenha com poder e firmeza contra os inimigos que o perseguem de forma implacável. A imagem da lança e do dardo revela a seriedade da ameaça e a necessidade de uma defesa que só o Senhor pode oferecer. Não se trata de violência humana, mas de proteção divina que impede que o mal avance e destrua o justo. Davi reconhece que algumas batalhas são grandes demais para serem vencidas com força própria. Ao pedir que Deus diga à sua alma: eu sou a tua salvação, Davi demonstra que o maior combate não é apenas externo, mas interno. Ele precisa ouvir a voz de Deus acalmando seus medos, fortalecendo sua fé e lembrando que sua segurança não está nas circunstâncias, mas na presença do Senhor. O salmista não pede apenas livramento físico, mas também paz espiritual, pois sabe que a alma aflita precisa da palavra de Deus para permanecer firme. Aplicando este verso à vida diária, somos lembrados de buscar no Senhor não apenas proteção contra problemas externos, mas também consolo para nossa alma quando as pressões se tornam pesadas. Quando as perseguições, dificuldades ou acusações se levantam, podemos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, lembrando-nos de que Ele é nossa salvação. Sua voz é capaz de restaurar nossa coragem, renovar nossa esperança e impedir que o medo tenha domínio sobre nós. Para refletir, como posso convidar Deus a fortalecer meu coração quando enfrento pressão? De que forma posso ouvir mais claramente a voz do Senhor dizendo que Ele é minha salvação? O que preciso entregar hoje para que Deus lute minhas batalhas? Verso 4. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida, voltem atrás e se confundam os que intentam o meu mal. Davi clama para que aqueles que tramam sua destruição sejam frustrados em seus planos, não por vingança pessoal, mas para que a justiça divina prevaleça. Ele reconhece que existem pessoas que, movidas por inveja, ódio ou falsidade, desejam seu mal. O salmista entende que somente Deus pode desfazer tais intenções e impedir que o mal prospere sobre o justo. Essa oração expressa confiança na soberania de Deus como juiz reto. Ao pedir que seus inimigos voltem atrás, Davi deseja que eles sejam impedidos de avançar, que seus planos nocivos se tornem inúteis e sua maldade seja exposta à luz da verdade. Ele confia que Deus não é indiferente à injustiça e que intervém no momento certo, colocando limites àqueles que tramam destruição. Esse verso mostra que o justo não luta com as mesmas armas do ímpio, mas entrega sua causa ao Senhor. Na aplicação diária, este verso nos ensina a não tentar se defender com nossas próprias mãos quando enfrentamos injustiças, ataques ou perseguições. Devemos confiar que Deus vê, conhece e age. Isso nos liberta do desejo de retribuir e nos dá paz para continuar caminhando com integridade. Ao entregar ao Senhor aqueles que nos fazem mal, encontramos descanso, porque sabemos que Ele é justo e protege seus filhos. Para refletir, o que preciso entregar ao Senhor para que Ele trate por mim? Tenho confiado na justiça de Deus ou tenho tentado resolver tudo sozinho? Como posso manter meu coração íntegro diante de ataques e injustiças? Verso 5. Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Aqui, Davi usa uma metáfora poderosa, os inimigos sendo como palha levada pelo vento, totalmente incapazes de resistir. A palha é leve, frágil e não tem força própria, assim é o mal diante do poder de Deus. O salmista sabe que nenhum plano perverso se sustenta quando o Senhor se levanta para agir. Essa imagem revela a fragilidade dos ímpios e a superioridade da justiça divina. Quando menciona o anjo do Senhor, Davi reconhece a intervenção celestial direta na batalha. Não importa o tamanho da oposição ou a intensidade da perseguição, quando Deus envia seu anjo para agir, a vitória é certa. Os inimigos não apenas recuam, mas fogem, porque nada pode resistir à presença e ao poder do Senhor. É um lembrete de que o céu age em favor daqueles que confiam em Deus. Aplicando a vida diária, este verso nos incentiva a descansar na certeza de que aquilo que se levanta contra nós não tem poder permanente. As forças que tentam nos derrubar são como palha diante do vento do Espírito. Quando confiamos em Deus, Ele age, abre caminhos, desfaz injustiças e coloca por terra aquilo que parecia grande demais para nós.
Nossa parte é permanecer fiéis, a parte dele é lutar por nós. Para refletir, o que na minha vida parece forte, mas Deus pode dispersar como palha. Tenho confiado que o Senhor envia seu socorro no tempo certo. Como posso fortalecer minha fé enquanto Deus age por mim? Verso 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. O salmista descreve a proteção divina diante dos inimigos, usando imagens fortes e poéticas. Caminho tenebroso e escorregadio representa a instabilidade e a derrota inevitável dos que se levantam contra o justo. A presença do anjo do Senhor simboliza a intervenção direta de Deus, mostrando que não estamos sozinhos nas adversidades. Toda perseguição injusta encontra limite diante do cuidado soberano do Senhor. Este verso reforça a confiança de Davi de que Deus age em favor dos seus servos, mesmo quando a ameaça parece próxima e poderosa. A linguagem poética enfatiza que a justiça divina é ativa e eficaz, contrariando a lógica humana, que muitas vezes poderia levar ao desânimo. O salmista nos encoraja a não nos intimidarmos com a força aparente dos inimigos, pois a proteção de Deus é superior a qualquer ataque. Aplicar isso na vida diária significa acreditar que Deus defende aqueles que estão sob sua proteção, mesmo quando enfrentamos injustiças ou perseguições. Devemos confiar que Ele intervém de maneira que nem sempre podemos ver, permanecendo íntegros e firmes, sem ceder à ansiedade ou ao medo. Quando sentimos ameaça ou injustiça, podemos orar, permanecer justos e esperar que a intervenção de Deus traga restauração e vitória. Para refletir, consigo entregar minhas lutas e injustiças a Deus sem tentar revidar sozinho? Tenho confiança de que Ele age mesmo quando não vejo resultados imediatos. Minha fé me impede de ser tomado pelo medo diante de pessoas que se levantam contra mim? Verso 7. Pois sem causa me prepararam uma cova, sem motivo cavaram uma cova para a minha alma. Davi descreve a dor de ser alvo de ataques injustos, ressaltando que seus inimigos agem sem causa. Ele utiliza duas imagens fortes, a rede e a cova, ambas as formas de armadilhas preparadas às escondidas. Isso revela o caráter traiçoeiro e oculto da perseguição que enfrenta. Não se trata apenas de oposição aberta, mas de emboscadas preparadas para derrubá-lo. O versículo evidencia que a injustiça sofrida não é resultado de seus atos, mas da maldade gratuita de outros. A rede representa laços preparados para capturar, enquanto a cova simboliza um plano de destruição profunda. Davi expressa o sofrimento psicológico e espiritual de viver cercado de armadilhas invisíveis. Ele reconhece que essas ações são planejadas às escondidas, reforçando que o problema não está em seus erros, mas na intenção maligna de quem o cerca. A repetição de sem causa reforça que sua dor é fruto de injustiça, não de consequência. Este verso fala profundamente aos que enfrentam injustiça, ataques silenciosos ou situações que não provocaram. Deus vê cada armadilha oculta, mesmo aquelas que ninguém mais percebe. Ele conhece a verdade antes que qualquer acusação se levante. Em momentos assim, a nossa segurança não está em tentar nos defender sozinhos, mas em confiar que o Senhor desarma aquilo que foi feito nas sombras. Ele transforma cada ameaça oculta em testemunho da sua proteção fiel. Para refletir, por que às vezes Deus permite que eu veja apenas depois as armadilhas que estavam contra mim? Como posso descansar sabendo que Ele enxerga o que é escondido? O que esse verso me ensina sobre confiar na justiça de Deus mesmo quando sofro injustamente? Verso 8. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e prenda-os o laço que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. Aqui, Davi implora pela justiça divina, pedindo que o fruto das conspirações de seus inimigos recaia sobre eles mesmos. Ele não busca vingança motivada pelo ódio, mas a manifestação da justiça de Deus diante da maldade que sofre. A expressão destruição inesperada revela sua confiança de que o Senhor pode frustrar o mal no momento certo. Os planos ocultos de seus adversários não permanecerão impunes. Davi destaca que o mal praticado contra os justos sempre retorna àquele que o planejou. Tudo isso demonstra a ação justa e soberana de Deus no mundo. A linguagem de Davi também reflete o contexto de perseguição que ele vivia, onde emboscadas e armadilhas eram frequentes. Ele deseja que a verdade prevaleça e que Deus revele as intenções escondidas de seus inimigos.
Ao pedir que eles sofram a destruição que provocaram, reconhece que somente Deus pode restabelecer o equilíbrio. Este versículo mostra uma entrega confiante, colocando o julgamento nas mãos do Senhor. Davi exemplifica a fé que espera pela ação divina em vez de se vingar. A confiança em Deus transforma a injustiça em justiça. No plano espiritual, este versículo nos lembra que a injustiça pode nos levar à vingança ou à rebelião, mas os justos escolhem outro caminho. Eles entregam a Deus aquilo que não podem controlar. Com confiança em sua ação, o Senhor transforma provações em livramentos. Ele revela o que está oculto e protege de maneiras inesperadas. Assim como Davi, podemos pedir a Deus que traga a verdade à luz e frustre os planos feitos contra nós. Esperar pela justiça divina traz paz e segurança, mesmo em tempos difíceis. Para refletir, confio verdadeiramente na justiça de Deus ou tento resolvê-la com minhas próprias mãos? O que este verso me ensina sobre entregar a Deus aquilo que me ameaça? Como posso cultivar um coração que espera pela justiça divina com confiança e paz? Verso 9. Então, minha alma se alegrará no Senhor e se deleitará na sua salvação. O salmista declara que, após a intervenção divina, sua alma se encherá de alegria e gratidão. Esse verso marca uma virada emocional importante, da aflição e do clamor para a esperança e a celebração da salvação que vem de Deus. A alegria aqui não é superficial, mas nasce da experiência concreta de ver o cuidado do Senhor em meio às lutas. Davi compreende que o socorro de Deus não apenas resolve a situação, mas transforma o coração e renova a fé. Esse deleite na salvação reflete uma confiança madura, que olha além do problema e reconhece que a presença de Deus é maior do que qualquer adversário. O salmista entende que a salvação não é apenas livramento externo, mas também restauração interna. Por isso, sua alegria é descrita como algo profundo: minha alma se alegrará, alcançando o centro de sua identidade emocional e espiritual. Essa alegria revela uma fé que aprende a descansar mesmo antes da resposta final. Aplicar esse versículo hoje significa aprender a cultivar uma alegria fundamentada na fidelidade de Deus, e não nas circunstâncias do momento. Quando esperamos nele, nossa alma encontra paz e nossa confiança cresce, mesmo se a vitória ainda não for visível. Devemos treinar o coração para reconhecer os pequenos e grandes sinais da salvação diária do Senhor. Um livramento, uma resposta, uma direção ou mesmo um consolo silencioso. Assim, nossa vida se torna marcada pelo louvor e pela gratidão, fortalecendo nossa fé diante de novos desafios. Para refletir, minha alegria depende de circunstâncias ou da presença do Senhor. Tenho reconhecido a salvação diária de Deus em minha vida? Minha alma encontra descanso ao confiar que Ele age mesmo quando ainda não vejo o resultado. Verso 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, e o pobre necessitado daquele que o rouba? Neste verso, o salmista expressa um louvor profundo que nasce da experiência da libertação divina. A imagem dos ossos falando é uma forma poética de dizer que todo o seu ser, corpos, forças, memória, reconhece e proclama a ação de Deus. Davi não celebra apenas um alívio momentâneo, ele reconhece um Deus que intervém em favor dos fracos e oprimidos, quebrando a lógica das forças humanas. A pergunta retórica "quem é como tu?" reforça a singularidade do Senhor como protetor dos desamparados. O conteúdo teológico aqui é forte. Deus é justo e atua ativamente para resgatar os vulneráveis. O salmista recorda que a verdadeira força não está no poder humano, mas na soberania divina que reverte situações de injustiça. Quando o justo é sustentado pelo Senhor, toda a criação, representada pelo próprio corpo do salmista, responde em gratidão e adoração. Essa confiança transforma a dor em testemunho, e o testemunho em louvor que honra a fidelidade do Senhor. Viver isto hoje significa permitir que nossa gratidão nasça das experiências de livramento, e que essa gratidão molde nossa postura perante os injustos. Em prática, é recusar a vingança e confiar que Deus conhece e julgará. É ser voz e ação em favor dos pobres, ajudando onde for possível. É deixar que nosso louvor seja fruto da restauração interior que Deus opera. Quando reconhecemos publicamente o socorro divino, fortalecemos nossa fé e encorajamos outros a buscarem o mesmo Senhor que é defensor dos necessitados. Para refletir,
Em que situações eu já experimentei um livramento que me levou a louvar verdadeiramente a Deus? De que maneira posso ser instrumento de ajuda aos que são oprimidos ao meu redor? Minha reação diante da injustiça é confiar em Deus ou tentar resolver tudo por minhas próprias forças? Verso 11. Levantaram-se testemunhas falsas, disseram coisas de mim que eu não sabia. Neste versículo, o salmista descreve a profunda dor de ser injustamente acusado por aqueles que distorcem a verdade. Ele enfrenta falsos testemunhos que espalham mentiras, criando um ambiente de injustiça e sofrimento. Essa expressão transmite um sentimento de surpresa e impotência diante de acusações sem fundamento. Davi não entende de onde vêm tais palavras, o que enfatiza sua inocência e perplexidade. Percebe-se o peso emocional da calúnia, que tenta manchar a reputação e atrapalhar os planos dos justos. É uma representação sincera da angústia humana diante do mal que surge sem motivo. Este versículo também revela uma realidade espiritual. O engano e a injustiça fazem parte da caminhada daqueles que buscam a Deus. A presença de falsos testemunhos destaca a fragilidade das estruturas humanas, facilmente manipuláveis. Davi não procura vingança. Ele apresenta sua causa ao Senhor, confiando na justiça divina. Essa postura demonstra maturidade espiritual e a compreensão de que Deus vê além das aparências. Mesmo quando os homens distorcem os fatos, Deus nunca é enganado. Assim, o Senhor permanece o defensor dos justos em todas as circunstâncias. Aplicar este ensinamento hoje significa responder às injustiças com equilíbrio, confiança e maturidade espiritual. Diante de falsas acusações, entregamos nossa dor ao Senhor, o juiz perfeito. Em vez de permitir que a raiva ou o medo nos dominem, permanecemos íntegros e firmes na verdade. Precisamos escolher nossas palavras com sabedoria, agir com prudência e buscar apoio adequado quando necessário. A fé nos ensina a encontrar paz interior, sabendo que Deus justifica aqueles que caminham com o coração puro. Entregar nossas lutas ao Senhor traz paz, direção e a certeza de que a verdade de Deus prevalece sobre qualquer mentira. Para refletir, tenho reagido às injustiças confiando na justiça de Deus? Tenho guardado meu coração da mágoa quando fui acusado injustamente? Tenho buscado responder com integridade mesmo quando a mentira se levanta contra mim? Verso 12. Retribui-me o mal pelo bem, causando-me luto na alma. O salmista revela aqui um sofrimento profundo, fazer o bem e receber o mal em troca. Essa realidade o fere não apenas exteriormente, mas também espiritualmente, causando uma dor intensa na alma. O versículo denuncia a ingratidão ao seu redor e a injustiça sofrida por Davi. Ele expressa que sua integridade não foi reconhecida e que sua bondade foi deturpada por ações maldosas. Isso ilustra a frustração de lidar com pessoas que agem por crueldade. Essa experiência toca profundamente o salmista e intensifica ainda mais sua dor. Ao descrever essa angústia, Davi mostra que até mesmo os servos fiéis de Deus enfrentam injustiças severas. Ele lembra que o mal pode vir justamente de onde menos se espera e que a traição provoca uma dor profunda. No entanto, o versículo revela o coração de Davi. Diante da ingratidão, ele não abandona sua retidão. Em vez de buscar vingança, ele derrama seu lamento diante de Deus, demonstrando grande maturidade espiritual. A intimidade com o Senhor permite transformar a dor em súplica. Ela ensina a permanecer íntegro sem ceder à vingança. Aplicar esse ensinamento no dia a dia significa preservar a integridade mesmo diante da injustiça. Aqueles que ajudamos podem reagir com críticas, indiferença ou ataques inesperados. Somos convidados a entregar a dor ao Senhor, em vez de permitir que o ressentimento guie nossas ações. Escolher perseverar no bem, mesmo sem reconhecimento, revela maturidade espiritual. Podemos enfrentar a dor sem permitir que ela nos endureça. Deus vê tudo e honra aqueles que permanecem firmes na justiça. Parte inferior do formulário. Para refletir, tenho reagido de forma correta quando minha bondade é retribuída com ingratidão? Levo minhas frustrações para Deus ou deixo que elas se transformem em amargura? Estou disposto a manter a integridade mesmo quando as pessoas não reconhecem minhas ações? Verso 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, vestia-me de saco, humilhava-me com o jejum, e orava de cabeça curvada sobre o peito.
Davi descreve uma atitude profundamente compassiva. Mesmo quando aqueles que mais tarde o atacariam estavam doentes, ele vestia pano de saco, jejuava e orava por eles, com a cabeça inclinada. Isso revela um coração que nem a injustiça nem a ingratidão conseguiam endurecer. Ele não se limitava a sentir pena, ele se colocava no lugar deles, lamentando o sofrimento daqueles que nem sequer retribuíam sua bondade. Esse gesto mostra que sua espiritualidade não dependia do comportamento alheio, mas de sua relação com Deus. O versículo destaca a nobreza interior de Davi, que escolheu interceder por aqueles que depois o atacariam. Este versículo nos interpela diretamente: como reagimos quando pessoas difíceis passam por momentos dolorosos? Davi nos ensina que nossa atitude deve refletir o coração de Deus, e não o comportamento dos outros. Interceder, jejuar, orar e desejar o bem, mesmo quando o outro não manifesta gratidão nem reciprocidade, revela uma maturidade espiritual autêntica. Deus nos chama a não permitir que o ressentimento conduza nossas ações. Ele nos convida a responder com graça, a manter um coração sensível e a agir em amor. Na vida cotidiana, este versículo nos ensina a lidar com tensões relacionais com maturidade espiritual. Diante da indiferença ou da injustiça, podemos escolher atitudes que honrem a Deus. Isso significa orar por quem atravessa uma provação, mesmo que a relação esteja frágil, e proteger nosso coração de toda amargura. Aplicar esse ensinamento implica priorizar a compaixão em vez do impulso, e a benevolência em vez do orgulho. Assim, deixamos Deus moldar nossa sensibilidade. Ele nos ensina a expressar bondade mesmo nas situações mais difíceis. Para refletir, será que meu coração ainda reage com compaixão quando alguém que me feriu enfrenta sofrimento? Em que situações recentes Deus me chamou a interceder por alguém que não merecia aos olhos humanos? Quais atitudes preciso ajustar para que meu coração reflita mais a maturidade e a generosidade ensinadas neste verso? Verso 14. Portava-me como se ele fora meu amigo ou meu irmão. Andava encurvado e triste, como quem chora por sua mãe. Davi descreve aqui a profundidade da compaixão que carregava no coração, mesmo por pessoas que futuramente se levantariam contra ele. Ele não demonstrava um carinho superficial, mas um cuidado tão intenso que se aproximava do amor familiar. Sua tristeza era verdadeira, sua empatia era real, e seu envolvimento emocional mostrava como ele enxergava o sofrimento alheio com sensibilidade e humanidade. Esse verso revela um caráter moldado por Deus, que escolhe agir com bondade mesmo quando não há garantia de retorno ou reconhecimento. A honestidade emocional de Davi nos ensina que compaixão verdadeira não depende da reciprocidade, mas do tipo de coração que cultivamos diante de Deus. Ele não amava por conveniência, amava por convicção. Sua postura revela maturidade espiritual, pois ele se entristecia profundamente pelo sofrimento de pessoas que, mais tarde, escolheriam a ingratidão. Esse contraste destaca a grandeza interior de Davi e nos convida a refletir sobre como reagimos à dor daqueles que, muitas vezes, nos ferem sem motivo. Aplicar este verso à vida diária significa escolher um caminho de sensibilidade espiritual que vai além da lógica humana. Significa aprender a responder com empatia mesmo quando não somos compreendidos, oferecer oração quando o outro enfrenta dor, e evitar que o ressentimento dite nossas atitudes. Quando decidimos agir a partir daquilo que Deus planta em nosso coração, e não a partir do comportamento das pessoas, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias. Assim, nos tornamos canais de cuidado e maturidade onde quer que estivermos. Para refletir, tenho conseguido manter a compaixão mesmo por pessoas que me feriram? Será que Deus está me chamando a orar por alguém que não retribui meu cuidado? Minhas atitudes têm refletido meu relacionamento com Deus ou minhas emoções do momento? Nesta primeira parte do Salmo 35, versos 1 a 14, aprendemos que a oração e a confiança em Deus caminham juntas com a ação justa e a perseverança diante das dificuldades. Cada versículo mostra que a proteção divina é oferecida àqueles que se refugiam em Ele, clamam por justiça e mantêm o coração firme na fé. O Salmo ensina que o Senhor vê nossas lutas, ouve nossos clamores e intervém em nosso favor. Mesmo quando os inimigos parecem nos cercar, Ele é o nosso defensor. É um chamado para permanecermos íntegros e confiantes, atentos à sua vontade. Que esses versículos inspirem coragem, sabedoria e esperança em nossas vidas.
Ao meditar sobre esta primeira parte do Salmo 35, somos lembrados de que Deus não ignora nem nossas batalhas interiores nem os ataques injustos que sofremos. Ele permanece ao nosso lado, nos sustentando e guiando nosso espírito com sabedoria. Cada súplica de Davi mostra que podemos confiar ao Senhor nossas dores mais profundas. Quando colocamos nossos problemas em suas mãos, nossos corações encontram paz e nossas almas alcançam serenidade. Essa reflexão nos conduz a uma confiança mais profunda e a orações mais sinceras. Ela nos lembra que o Senhor luta por nós e nunca abandona aqueles que nele esperam. Agora que compreendemos o sentido de cada versículo e a mensagem que o Senhor deseja nos transmitir, convidamos você a continuar sua meditação e oração durante 6 dias. Leia cada versículo como uma declaração de fé, confiança e entrega, permitindo que a presença do Senhor ilumine suas dúvidas e fortaleça seu espírito. Que cada palavra desperte em seu coração a certeza de que Deus é seu escudo, sua força e seu refúgio seguro. E para selar essa mensagem em nossos corações, convidamos você a orar e guardar com carinho esta oração inspirada no Salmo 35, parte 1, versículos 1 a 14. Que ela renove sua fé, fortaleça sua alma e faça nascer em você a serenidade daquele que aprendeu a esperar o momento perfeito de Deus, com confiança, gratidão e um coração inabalável, até que ele manifeste todo o seu poder e sua justiça em sua vida. Oração inspirada no Salmo 35, parte 1, dos versos 1 a 14. Deus Todo-Poderoso, meu defensor fiel, coloco diante de ti as batalhas que não posso vencer com minhas próprias forças. Quando os ventos da injustiça se levantam e as vozes da mentira tentam me abater, lembra-me que és tu quem luta por mim. Toma em tuas mãos o que eu não posso carregar, ergue o teu escudo sobre mim e faz calar toda palavra que se levanta contra a tua vontade. Que o teu olhar me cubra de proteção e o teu amor me envolva com segurança. Ensina-me a descansar, mesmo em meio à guerra, confiando que nenhum inimigo é maior que o teu poder. Pai de misericórdia, quando o medo quiser dominar meu coração, que tua presença seja minha fortaleza. Quando as lágrimas quiserem roubar minha esperança, que tua voz me lembre de que és refúgio e salvação. Mostra-me o valor de esperar em silêncio, enquanto tu eides em meu favor. Que cada ferida seja curada pela tua graça e cada dor se transforme em testemunho da tua fidelidade. Guarda-me dos ataques que não vejo e das palavras que tentam ferir minha alma. Reveste-me da tua justiça, e faz-me andar em paz, mesmo no campo da batalha. Senhor, renova em mim a fé que não se abala, mesmo quando o livramento parece distante. Que meu coração permaneça firme, louvando-te enquanto espero e confiando-te cada detalhe da minha vida. Ensina-me a ver tua mão em meio às provações e a reconhecer teu cuidado em cada passo. Que meu louvor seja minha arma e minha confiança, minha vitória. Derrama sobre mim o teu espírito de consolo e força, para que eu siga em frente com coragem, esperança e amor. E quando o dia da justiça chegar, que eu possa proclamar com alegria: o Senhor lutou por mim e me deu paz eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que, mesmo em meio às provas, perseguições ou dias de sofrimento, o Senhor continua sendo nosso defensor fiel, o escudo que nos protege e a voz que nos sustenta. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe seu pedido de oração nos comentários, para que possamos interceder por você com fé e amor. Que sua vida seja marcada por uma confiança absoluta na justiça do Senhor, pela paz que nasce do entregar-se a Deus e pela esperança que floresce mesmo no coração da dor. Que você caminhe com o coração firme, sabendo que o Deus que o protege jamais o abandona. Ele é seu refúgio, sua força e sua vitória. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.